1-0 para a Inter de Limeira do Elano, resultado que joga ainda mais pressão no timão de Thiago Nunes. A decisão contra o Guarani do Paraguai é na quarta-feira, mas olha o público aí, comparecendo à arena para apoiar o timão contra a Inter de Limeira. O domingo terminou com festa da minoria aqui na Arena de Itaquera. Agora a expectativa corintiana é de que isso não se repita na quarta, no duelo decisivo da Libertadores contra o Guarani do Paraguai. A gente tem dois tipos de avaliação. Primeiro, o resultado, né, que foi muito ruim. O resultado é horrível, ainda mais para o Corinthians perder em casa em qualquer circunstância. Perder em qualquer circunstância é ruim no Corinthians. Em casa, pior ainda. Mas como a própria equipe que vinha jogando mais também oscilou, os atletas que acabaram entrando também, alguns, né, estreando no ano praticamente como titular, outros estreando na carreira profissional como titular, sabe? Então é uma sucessão de fatos que atrapalham muitas vezes a performance e fazem com que a equipe oscile. Então a gente oscilou a performance, em alguns momentos bons, outros muito ruins. É um processo natural, mas para o Corinthians a gente sabe que precisa mais, precisa vencer também. Não adianta às vezes você jogar bonito, jogar bem, mas não ganhar o jogo. Quarta-feira a gente tem que dar uma resposta imediata, muito respeito ao adversário, né, mas dê uma resposta imediata para que a gente possa, né, voltar à normalidade e continuar sonhando com uma temporada muito, muito boa, maravilhosa. Primeiro acho que tem que parabenizar a torcida do Corinthians, porque nos 90 minutos a torcida gritou, apoiou, ajudou o time, quando nós tomamos o gol, aumentou o grito, tentou ajudar, empurrar, e a gente fica muito grato. E quarta-feira a gente espera, e tenho certeza que vai ser isso, até porque, no meu ponto de vista, a torcida do Corinthians tem esse diferencial, mesmo por situação nós perdendo, a torcida vai e continua gritando. Eu acho que não vejo alguma outra torcida que faz isso. Canta, mas ela também cobrou. Final do jogo. Ela ficou zonza, né? Ela começou a gritar, quarta-feira, e era domingo. Os caras ficam zonzos. Depois do jogo. Sem ser. Ó, agora eu vou falar uma Perderam coisa. o rumo. Poupou todo mundo. Jogaram 4. Então agora tem obrigação então de ganhar na quarta-feira, tá? Falei e disse. Pronto. Obrigação de ganhar quarta-feira, já que poupou todo mundo. O Corinthians até começou bem o jogo, mas durou 20 minutos o bom futebol do Corinthians. Depois foi cedendo espaço e, aliás, o Corinthians perdeu num erro do Cantígio, que é o principal jogador do time. Tá indo bem, né? O jogador que mais acerta passes, de repente um erro dele no meio permitiu o contra-ataque. E o Internacional acabou fazendo 1-0 e no segundo tempo se fechou bem, diminuindo os espaços do Corinthians. Faz parte do jogo, não deveria, eu não vejo razões para você ficar questionando o trabalho do Thiago Nunes. É só o início de um trabalho, é verdade, tem que ter paciência. Contra o Guarani, o Corinthians tem mais time, tem mais qualidade e joga em casa. Precisa driblar os nervos e acertar a pontaria. O que acontece com o São Paulo do Fernando Diniz, acontece a mesma coisa com o Corinthians do Thiago Nunes. Mas vamos pro psiquiatra. Tem a posse de bola, tem o domínio do jogo, mas não é tão efetivo na hora de chuta finalizar. menos, né? O Corinthians chuta menos do São Paulo. Ontem, jogo especialmente, de chutou muito quarta-feira menos. terá o mesmo perfil. É isso aí. Time fechado e contra-atacando. Fechado e contra-atacando. Então, eu não vi o menor sentido em preservar o time ontem. Era um adversário fraco. Também campeonato que não quer dizer nada. Já entrosa a galera. Ele só dá problema quando perde. E foi exatamente o que aconteceu. Se tivesse vencido ontem, ninguém vai lembrar desse jogo. O jogo não quer dizer nada. Então, poderia ter evitado esse tipo de desgaste a mais. Agora, o jogo de quarta-feira é pesado. É um jogo de nervos do Corinthians. É Corinthians versus Corinthians. Vamos ver como é que vai reagir. Depois da derrota de ontem na Arena de Itaquera, diante da Inter de Limeira, o Corinthians deveria ter se reapresentado hoje para iniciar a preparação visando o confronto da próxima quarta contra o Guarani pela Libertadores. Pois é, deveria, né? Mas não rolou. O caos em São Paulo, por conta da forte chuva, fez o Corinthians cancelar o treinamento desta segunda-feira, justamente em uma semana decisiva de Libertadores. A equipe de Thiago Nunes, que vem de 2 derrotas seguidas, agora terá apenas um treino antes do duelo de quarta-feira na Arena contra o Guarani do Paraguai. Seria um mau sinal? Eu sou um cara positivo, tem que pensar pra frente, não adianta eu ficar pensando, eu cheguei até aqui, imagina se eu chegasse até aqui, eu não cheguei até aqui pensando negativo, e sim positivo. Então, não pensei no que pode acontecer, estou pensando em fazer um grande jogo, e o Corinthians fazer um grande jogo e em busca de classificação.
Elenco que pensa positivo, que acredita na classificação, mas que sabe muito bem o que precisa. Ainda mais depois de ter perdido o jogo de ida no Paraguai por 1-0. Precisamos fazer gol, né? Futebol é gol e vamos em busca da classificação, da vitória, sempre jogando para frente, para ir para cima deles. Expectativa de ser titular? Thiago passou alguma coisa ou ainda não? Então, eu vou trabalhar para que eu seja, mas se também não for, eu sei que o Sid Clay vai fazer um bom papel também e eu vou continuar trabalhando para isso. A lateral esquerda é justamente uma das dúvidas para o jogo desta quarta. Para o setor ofensivo, fica a expectativa em torno da presença ou não do meia Pedrinho, que até ontem defendia a seleção olímpica que conseguiu a vaga para os Jogos de Tóquio. A partir do retorno dele, a gente conversa com ele. Eu já vou tentar conversar antecipadamente via telefone também, já para dar uma filtrada, ver como é que ele chega, em que condições chega, e para ver se ele vai estar à disposição para o jogo de quarta-feira. E a partir da conversa com ele, ver como é que ele vai chegar, a gente decide se ele joga ou não. O meio-campo Ramiro, com lesão no joelho, segue fora de combate. Richard, com um problema na coxa, será reavaliado nesta terça para saber se vai ou não para o banco de reservas. A Fiel, esta sim, já está mais do que confirmada para o principal compromisso do ano até aqui. Já são mais de 25 mil ingressos comprados. Agora, como a própria torcida gritou e cobrou no fim do jogo de ontem, é quarta-feira. O maior algoz do Corinthians na Libertadores chama-se River Plate. O Corinthians jamais venceu o River Plate, só tomou paulada. Jamais venceu o Guarani do Paraguai. Não fez nenhum Isso aí, gol. deixa eu falar. Se perder do Guarani de novo, o Guarani vai se igualar ao River Plate. Olha o tamanho da loucura. Como o Corinthians é incapaz de fazer um gol sequer no time do Guaraná. Do Guaraná. De novo que eu falo Guaraná. Guarani do Paraguai. O Corinthians tem mais time, tem mais qualidade, tem mais possibilidades. Tem mais torcida. Tem mais medo. Mais estádio, mas tem mais medo. Não sei. O time do Assim, Corinthians não tem medo? Ele joga, por que ele perde desses times? Porque não, se mas- apavora. não, se ele não, não é se apavorar, verdade. ele ganha Não, tranquilo. não, O nível de jogo é muito diferente. Isso assim, aí, você se assusta O com o Corinthians evento. foi eliminado em 2015 por esse Guarani do Paraguai, tinha um timaço. Foi aquele time que foi campeão brasileiro, tinha Renato Pois Augusto, é. tinha tudo. Perdeu os dois jogos, não fez o gol. Perdeu, mas só que perdeu lá por 2-0. Sim. E aqui aí por 1-0. aqui teve dificuldade para fazer, tomou um contra-ataque, tomou um gol. Agora, aquele Guarani é mais fraco do que esse, embora esse Corinthians também seja inferior ao outro. Mas o lance é tentar fazer um gol logo de cara. Se fizer um gol logo Se de fizer cara, um ok. gol logo Se de cara, tomar ok. logo de cara, esquece. Porque a Não, aí vai ter que fazer três. Não, vai fazer a essa. torcida, a torcida brasileira, a característica de toda a torcida brasileira. Se o time estiver bem, ela apoia. Não, mas Se do o time Corinthians estiver ela mal, ela tem começa a apoiar. encher o saco. Começa a vaiar, do começa a Corinthians pegar não. no pé, começa a pressionar. E aí fica pior. Basicamente é o seguinte, o treino de hoje não aconteceu. Qual é o peso disso? Futebol e tudo na vida da gente depende da consistência. Se tivesse jogado domingo, ó que bom seria. Pois é. Mas depende da consistência. Então, por exemplo, você tem os dentes bonitinhos. Por quê? Porque você escovou os dentes hoje? Não. Você escova sempre. Você não sabe o dia que ele ficou bonitinho. Ele fica bonitinho porque você escova sempre. Portanto, existe um hábito, existe uma situação. O Corinthians já tem o time treinado. A ideia do jogo já está passada. Por certo, os jogadores chegaram em casa, fizeram uma esteirinha, deram uma corridinha, cada um fez o seu. Então, não é um grande problema isso. Porque já há uma metodologia, já há um trabalho está imposto. O ideal E o seria Thiago parece treinar. bem chato em Mas relação a isso. Não é nenhum Não, também desespero. acho que Nenhum não. desespero. Dá para levar numa boa esse treino de hoje. Agora, não tem problema não. precisa ver o que o Thiago vai escolher. Por exemplo, Tem que pôr o Wagner Love, tem que pôr o Pedrinho. Não, o Pedrinho talvez. O Pedrinho é opção para o segundo tempo, isso com certeza. Não duvido que ele comece jogando. O Sid Clay talvez também tenha Sai, que Sid Clay. deixar o lugar dele para o Piton, que está jogando melhor. Diga. Você está com Não, essa nada, cara. é porque eu fico pensando, né? Do quê? O Tolima tinha um gordo bem melhor e não deu, né? Agora tem esse gordo aí que é bem pior, né? Que eu sei Para, que é. mas você fica lembrando do Tolima, só que foi eliminado pelo Tolima para ser campeão invicto da Libertadores no ano seguinte. Quem sabe no ano que E vem o contra- Corinthians é campeão invicto da Libertadores. Você está agorando isso aí. Eu não estou agorando nada, o Corinthians É claro, se agora. cara. O Corinthians, gente, todo mundo concorda que o Corinthians é melhor que o Guarani do Paraguai? Eu concordo. Eu também, todo mundo concorda. Ele te assusta com o evento. E uma coisa, Cássio, não joga de vermelho, meu. Vermelho, o atacante, o cara vê você muito de longe, bota um verde. Não, verde, Verde? não. Vocês estão loucos, cara. Verde não, Verde Cássio. Cássio, Ficou verde não. maluca. Calma, põe cinza, preto, põe preto, Cássio, mas não põe vermelho. Porque o Fábio Costa tava de Verde vermelho naquele não. gol do Rogério Ceni.
E o vermelho, mas isso é comprovado cientificamente. Você enxerga, tipo assim, você nem está olhando lá, você já vê o vermelho. Sabia que esse estudo que você está falando? Isso é científico. Nunca na história das Copas, das muitas edições de pênalti, nunca um goleiro de vermelho pegou um pênalti em edição de Cássio Copa do Jesus, Mundo. Cássio, vai de cinza. Verdade. Vai de preto. É porque pode ter a decisão por pênalti. Né? Claro. Se for 1-0, pode ter. Eu imagino o coração de você aí, meu amigo corintiano, se terminar 1-0 para o Corinthians. Não é para rir. Isso é sério. Cássio Você tem que tomar salva. remédio, tudo e tal. 1-0 pro Corinthians é o meu palpite lá nos nossos blogueiros. 1-0, 1-0 Corinthians, pênalti, Cássio salva. Acabou. Mas não pode estar de vermelho, porque se tiver de vermelho, perde. Seu palpite. Meu palpite, Corinthians 2-0. Seu palpite. 1-0 para o Guarani do Paraguai. Acho mais fácil até o seu do que o do Celso. Porque o problema é que o Corinthians se apavora. Ele fica apavorado com o jogo. Estou falando, fica apavorado. Ó, eu conheço Corinthians o time. faz- Eu torço para um time que eu sei como é que é. Você quer ver o time da Ponte Preta se apavorar? Até a diretoria, os futuros torcedores do O trem passado, apitar. é chegar numa final. Não, o trem apitar é derrota séria. Quando chegou numa final, todo mundo fica apavorado. Fica apavorado. Quando o trem apita também, dependendo da direção que ele vai. Tem essas coisas. O Corinthians chega na Libertadores, ele se apavora. Sabe quantos times brasileiros perderam para a Flávio, isso não Libertadores? existe mais, Uma Flávio. disputa só? É. Só o Corinthians. O São Nunca Paulo foi tricampeão da Libertadores? Perdeu pro Tajeres ano Então passado. piorou. Ué, piorou. Então a coisa piorou. Mas os times jogadores brasileiros são muito pioraram. diferentes da época do São Paulo, né? Os times pioraram Sim, muito. mas- Os times brasileiros pioraram muito. Eu acho que existe essa questão da falta de confiança. Claro Não, que pode sim. ser. E A vai pressão, jogar contra um tem que franco jogar. atirador. O Guarani do Paraguai já fez a Pro parte Corinthians dele. é uma super obrigação. Isso é o negócio. pesa. E aí fica um negócio maluco. E a torcida, que vocês falam que apoia, deixa chegar na metade do segundo tempo, vocês vão ver se apoia. Começa a gritar e xingar, acelerar o time. É terrível. O que a Olha. gente tem observado tem apoiado sim, Flávio. Eu sim, Depois até- é uma outra história. Mas tem apoiado. Ah, mas vou querer tanto que eu quero, tanto que o Corinthians ganhe pra eu ver a cara do Flávio Prado na quinta-feira? Eu Não, ficarei na feliz. sexta-feira. Eu darei cambalhotas. É, e eu imagino. pularei Vamos fazer uma de felicidade. aposta? Você vai fazer o que se o Corinthians ganhar? Qualquer coisa. É a minha felicidade. Você se veste Aliás, de tem a- abelhinha? Não, de novo? Tem a aposta do Miller com Qual que é? o Vocês Vampeta, hein? fizeram? Corinthians e São Fizeram. Paulo. Corinthians e São Paulo, eles vão. O que perder doa 10 camisas para Cruz Verde e ainda leite para as crianças. E se lá do veste Cruz de Verde. abelhinha? Não sei combinar isso, mas vai fazer o programa com a camisa do adversário. Corremos o risco de ver o Vampeta com a camisa de São Paulo o programa inteiro, o que vai fazer dar muita risada. Ó, e o Miller com a do Corinthians? Ele já usou, né? Já pra ele. usou, né? Por isso que o Vampeta protestou, está irregular, mas não Eu acho interessa. que isso tá irregular. Vai ter que O ir pra Vampeta tá com medinho. segunda Tá com análise. medinho.